Nós estamos falando sobre guerra espiritual e como isso afeta na nossa vida, quer entendamos ou não. Ela é real, ela existe, e quanto mais cedo nós compreendermos, mais cedo nós prevaleceremos nas batalhas, mais cedo nós lutaremos e nós venceremos. Virar as costas para uma guerra espiritual é o mesmo que entregar os pontos, é o mesmo que ceder à opressão ou à pressão do inimigo. Desde o começo, Deus tem nos ensinado que é através da palavra de Deus que todas as coisas vão acontecer na nossa vida. E nós falamos sobre esse poder de Deus, e que através do reino espiritual, nós temos as nossas atitudes. E nós falamos aqui sobre os espias, que eles desesperaram, eles murmuraram, foram incrédulos e foram rebeldes. Qual é a consequência de não ouvir a Deus? Qual é a consequência de não entender a palavra de Deus? Qual é a consequência de a gente não praticar a palavra de Deus? Mesmo Deus falando, nós podemos morrer no deserto. Não que seja a vontade de Deus, não que seja o plano de Deus, mas por causa das atitudes erradas da gente, da falta de posição coerente com a palavra de Deus. Então, esse momento que nós estamos vivendo, o momento em que não só o Brasil, mas o mundo está vivendo, é propício às pessoas desesperarem. É muito propício às pessoas murmurarem. É muito propício às pessoas se rebelarem, ficarem incrédulos. E essa posição vai levar essas pessoas a morrerem no deserto. Chegar diante de Deus e questionar de Deus e dizer, cadê a sua promessa? E Deus vai passar o filmezinho de toda a escola dominical, de todos os cultos que houve aqui na igreja, e dizer, eu ministrei na tua vida, eu ensinei a você, foi ministrado sobre a sua vida, e você não ouviu a minha palavra. Ah, se eu ouvi, mas não pratiquei. Então nós precisamos tomar posição diante de uma má notícia, diante de um grande problema. Como não desesperar, como não murmurar, como não se rebelar, porque tudo isso é viver numa zona de risco. A pessoa que murmura, a pessoa que anda reclamando, a pessoa que se desespera por qualquer situação, dona Anunciata, ela anda num campo minado. A qualquer momento uma mina daquela vai explodir e ele vai ser envergonhado, vai ser destruído. Então nós precisamos, acima de tudo, confiar em Deus. Precisamos confiar no Senhor. Por que nós precisamos confiar em Deus? Números 23, versículo 19. Deus não é homem que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria ou falaria e não confirmaria? Quem é Deus? Como você vê Deus? Como você compreende Deus? Como você entende Deus? Como você aceita Deus? Deus é mais um amiguinho seu? Deus é mais um colega seu? Deus é simplesmente alguém que criou os céus e a terra e o mar? Ou Ele é o teu Pai, o Deus Todo-Poderoso? Então eu preciso compreender que Deus não brinca comigo. Deus não brinca com as minhas emoções. Deus não brinca com a sua palavra. Se é uma coisa que Deus não faz, é brincar com a sua palavra. Nenhuma palavra dele é lançada sem propósito. Números 23, 19 fala sobre isso. Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Então, se ele falou, falado está. Se ele falou, ele se compromete com a sua palavra. O que falta é a gente tomar uma posição e reconhecer que ele não é homem. Homem que é limitado, homem que brinca com as palavras, homens que não levam a sério a sua palavra, Deus não. Quem confia, crer, tem fé em Deus, essa pessoa vive as promessas de Deus. Amém. Se eu não confiar, pastor, eu não vou viver, não vai. Se eu não crer, eu não vou viver as promessas de Deus, não vai. Hebreus fala sobre isso, pela fé, Noé é devidamente avisado das coisas que ainda não se viam. É isso que Deus tem falado aqui. O mesmo Deus de Noé, da época de Noé, Ele está falando aqui continuamente das coisas que não se veem. Para quê? Para que através da minha fé, Samuel, através da sua fé, do meu relacionamento com Deus, eu possa ver como Deus vê.
Noé, depois que ele foi divinamente, ou seja, numa parte de Deus, instruído por Deus, das coisas que ainda não se viam, ele creu. Ele já começou a ver a chuva sem ter chuva. Ele já começou a entender Deus sem as coisas terem acontecido. Isso é muito fácil a gente entender. Como saber se eu estou ouvindo a voz de Deus? Existe a voz de Deus, existe a voz do inimigo da nossa vida, chamado Satanás e seus demônios, que também falam, são seres espirituais, e através do que eles falam no nosso ouvido, nós podemos reproduzir ou a voz de Deus, ou a voz do inimigo. Nós somos sugestionados, induzidos, disciplinados, ensinados a ouvir uma dessas vozes. Os dois reinos vão continuar falando, enquanto houver fôlego de vida em você. Talvez nos 5 últimos segundos de fôlego de vida, se você ouvir a Deus, você pode ser salvo. Como você pode existir 80 anos, 90 anos e não ouvir a Deus. E no final não vai ser salvo de acordo com a palavra do Senhor. Então nós precisamos discernir o que é de Deus e o que não é. Como é que eu vou conhecer a Deus? A primeira coisa que eu preciso para ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus é andar com Ele. Precisamos andar com Deus. Quando nós andamos com Deus, até se Ele virar as costas, você vai reconhecer que a voz é dele. Mesmo que Ele não esteja olhando para você e falando com você, se Ele virar as costas, você vai dizer, essa voz é de Deus. Eu conheço a voz do meu Pai. A Bíblia fala sobre isso. Então, eu preciso andar com Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Mas em 1 Samuel, capítulo 1, traz uma história muito interessante de pessoas que creem em Deus, pessoas que vão à igreja, mas que falta uma posição. Mas eu queria despertar você nesta manhã e perguntar para você, quem era Samuel? Quem era Samuel? Você que conhece a história, compartilha comigo nesta manhã. Você que conhece a palavra, que até já tenha pregado a respeito dessa palavra, quem era Samuel? À luz da palavra, quem era Samuel? Aí você vai dizer, Samuel era filho de Elcana, filho de Ana. Você pode dizer, eu vou escalar uma posição mais elevada. Samuel era um profeta, Samuel era um sacerdote, Samuel era um juiz. Muito legal essa visão, muito legal esse entendimento. Mas eu quero chamar a sua atenção para iniciar os seus pensamentos no campo espiritual, não no campo natural. Nós precisamos entender que nós não somos seres naturais. Esse mora o grande perigo. Acreditarmos que por termos uma alma, uma emoção, e por habitarmos em um corpo, uma carne que se move, nós somos seres naturais. Não! Nós somos um ser espiritual que habitamos num corpo, nessa carcaça, e que possui alma. Mas a nossa essência, a nossa natureza, ela não é carnal, ela não é natural, ela é espiritual. Mas o problema do homem é que ele insiste em querer viver de forma natural. Ei, você não é natural, você é um ser espiritual. Então você precisa entender isso, incorporar essa palavra de Deus. Porque de um jeito ou de outro você vai compreender. Ou agora na terra, ou quando chegar no céu. Vai ter um dia que todos nós iremos comparecer diante de Deus. E lá você vai ver que você de natural não era nada. Você era um ser espiritual. Então eu quero chamar a sua atenção para as coisas quando acontecerem na sua vida, você iniciar seus pensamentos, porque eu penso, logo eu falo. Eu penso, logo eu existo. Eu penso, logo eu faço. Tudo começa aqui. É aqui que começa. A mente é um campo de batalha. Se eu souber trabalhar a minha mente, como eu vou vencer batalhas. Como as batalhas demorarão pouco na minha vida. Como eu vou entender o propósito das batalhas. Então, se pensasse agora,
de uma forma espiritual, quem era Samuel. Se você tiver pensamentos espirituais, você vai ter o quê? Sentimentos espirituais. Isso é um segredo de Deus. Isso aqui é a pérola da ostra. Se eu entender isso aqui, o que Deus quer falar comigo, o que o Espírito Santo vai falar comigo, eu vou ser um homem muito melhor do que eu sou. Você vai ser uma mulher muito melhor do que você é. Um pai, uma mãe, um filho, um sacerdote, muito melhor do que você é. Eu preciso ter pensamentos espirituais para ter sentimentos espirituais. Logo, eu vou agir como? Espiritualmente. Coisa simples. É só abrir a ostra. Muitos se contentam em mergulhar e achar a ostra. Legal, achei a ostra. Mas aquele que conhece o valor da ostra sabe que o mais precioso não é o que está fora. É o que está dentro. É a pérola. Quando nós pegamos a palavra de Deus e nós lemos a palavra de Deus, achei aqui a ostra. Ei, tem algo especial aqui dentro. Abre ela. Deixa o Espírito Santo, não leia com sabedoria humana, é loucura. Você não vai compreender as coisas de Deus. Ah, pastor, eu tenho um pós-doutorado, maravilha para o teu campo natural. Maravilha para a tua vida profissional. Talvez seja até bom para a sua vida financeira, mas espiritual não. Espiritual você tem que ter a mente de Cristo. Você precisa compreender e ler a palavra, o que Jesus quer ministrar sobre a palavra. Então, se eu penso espiritualmente, eu vou sentir espiritualmente. Qualquer que seja a diversidade, qualquer que seja o problema, Priscila, seja jovem ou seja adulto, se ele tem essa compreensão e ele pensa espiritual, ele sente espiritual. Na hora que ele sente espiritual, ele o quê? Ele age espiritualmente. Deus. Essa é uma característica de Deus. Deus pensa e Deus fala natural, só espiritual. A terra era sem forma e vazia. Não interessa, tem outras traduções que falam que era um caos que a terra estava vivendo. Engraçado, quem transformou a terra em caos? Nós sabemos, Lúcifer, quando foi expulso dos céus, ele foi banido dos céus. Ele queria ser igual a Deus. Dançou. Veio para a terra, destruiu a terra. A terra era um caos. Ei, deixa o Espírito Santo ministrar. Na hora que Deus chegou, a terra mudou, sim ou não? Não. Na hora que ele falou. Ele olhou a terra, pensou, eu não quero mais assim. Ele olhou a terra, olhou aquele caos, vazia, uma terra deformada, ele olhou, pensou, não quero assim. Mas se ele ficasse só num pensamento, a terra ia continuar um caos, deformada e vazia. Ei, não adianta só tu pensar que é crente, não adianta tu pensar que tu é filho de Deus, não adianta tu pensar que tu conhece a palavra de Deus. É preciso você falar a palavra. Quando eu penso, logo eu falo. Fala a palavra, tu é um ser espiritual. Não olha a diversidade, não olha o problema no campo natural. Ei, o diabo está enganando o povo de Deus há séculos. Está enganando o povo de Deus a ver com os olhos naturais. Desde a criação que Satanás engana. Nós já falamos o engano dele pela visão. Nós já falamos o engano dele pela audição. Eu preciso ter pensamentos espirituais, porque eu vou ter sentimento espiritual e logo eu vou agir espiritualmente como eu creio que aconteceu na criação. O mesmo poder que estava em Deus está na vida da gente, sim ou não? Claro que sim. Ele pegou do seu espírito e deu a todo aquele que confessa, que crê que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós, teve morte de cruz e vive isso. Não é só quem crê, não. Não se engane.
Muitos poderão ter uma surpresa muito grande no céu. Já não basta a vergonha que vai ter na terra, pode ter uma surpresa muito grande lá no céu. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Se não me falha a memória, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que é que Deus está dizendo? Não adianta você dizer da boca para fora, você precisa viver. Eu só vivo naquilo que eu creio, mesmo que de forma inconsciente, de forma involuntária, Ricardo. Eu só vivo pelo que eu creio. Deus pensa, sente e age. Isaías capítulo 14, versículo 24. Assim como eu pensei, se efetuará. Olha só, assim como eu determinei, assim como eu pensei, se sucederá. Assim como eu determinei, se efetuará. Deus pensa e Ele determina e as coisas acontecem. Tudo iniciou-se no campo espiritual e depois do natural. Vira aí para teu vizinho e faz, começa a mudar. Começa a mudar. A inversão disso não funciona. Tudo se inicia no campo espiritual. E engraçado é que o povo de Deus, os evangélicos, insistem em começar as coisas no campo natural. Quer convencer, quer que seja de goela abaixo, quer que seja do jeito dele, vai ter que ser assim. Não funciona. A sua luta não é contra sangue, não é contra carne. Está escrito, pelo amor de Deus, você sabe que está escrito. E por que insiste em ganhar essa batalha no campo natural? Não funciona. Você é um ser espiritual. Ei, não deixa o inimigo continuar te enganando. Acorda, desperta. Eu sou um ser espiritual e vou agir espiritualmente. Não vou agir mais no campo natural, de jeito nenhum. Pega-se a semente, que é a palavra de Deus, no campo espiritual e lança no campo natural. Este é o padrão de Deus. Fizer qualquer coisa fora do padrão de Deus, não funciona e depois você vai cobrar de Deus. Onde é que está Deus? Por que Deus não resolve? Por que Deus não muda? É muito fácil. É só entender a palavra de Deus e você vai ver que o problema está em nós e nunca está em Deus. Nunca! Deus nunca erra. Deus nunca falha. Pelo contrário, nós insistimos em sermos homens e mulheres naturais. Insistimos a querer viver nessa terra de forma natural. E o Espírito Santo, nesta manhã, está nos dando uma nova chance de conhecer a sua palavra e ser homens e mulheres espirituais. Homem natural envergonha Deus. Você agindo de forma natural envergonha Deus. Comece a agir de forma espiritual e você vai ver como o nome do Senhor é exaltado, como o nome do Senhor será exaltado na sua vida e na sua parentela. Pega-se a semente no campo espiritual. Engraçado o povo de Deus. Quer crescer. Quero ser um homem de Deus. Quero me alimentar de Deus. Quero ser cheio de Deus. Quero ser um instrumento de Deus na minha casa. Quero ser um instrumento de Deus nesta nação. Quantas horas você se alimenta da palavra de Deus? Nutricionista diz que você tem que comer a cada 3 horas. Isso é uma boa ideia. Fantástica essa ideia. Não é ruim não, a nutricionista daqui, né? Comer a cada 3 horas é bom. Para sustentar o quê? Uma carcaça, Pinheirinho. Um corpo que não era careca e agora é. Que está envelhecendo. E a gente come 5, 6 horas. Sai daqui para comer lá no Gerivá. Mas não sai de casa para ir no monte orar. É dura a palavra, né, pastor? É. Aí depois, age naturalmente, vai ter reflexo, consequência natural. Como eu queria que o povo de Deus, do jeito que comesse naturalmente, comesse espiritualmente. Come a cada 3 horas isso aqui. Come a cada 3 horas isso aqui. Vive isto aqui. Se relaciona com o Senhor disto aqui. A cada 3 horas, faz isso.
E tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Pega-se a semente, este é o padrão de Deus. Lá, é lá. Temos que tomar muito cuidado com mistério céu, mistério terra. Tem coisa que é de Deus, tem coisa que é tom. Tem que separar muito direitinho, tem que ter muito entendimento das coisas espirituais para separar. Senão você vai achar que, neste momento, o homem espiritual pode sair e o homem natural pode agir. O homem natural, ele tem que agir pelo Espírito Santo. O homem físico, corpo, natural. Então, eu preciso pegar a palavra, encher a palavra, porque este é o natural de Deus. O contrário, se eu quiser fazer o contrário, é originar o poder criador no campo natural. Eu dizer que todo o poder de Deus teve início, pastora Bruna, no campo natural. E é mentira. Isso não é verdade. Se o poder de Deus não teve a sua origem no campo natural, então, pelo amor de Deus, se o poder de Deus não teve origem no campo natural, teve no ser espiritual, então eu tenho que parar de agir no campo natural. Se eu quiser ver o poder divino na minha vida, eu preciso agir no campo espiritual. Não funciona. Se eu quiser fazer isso, se eu quiser fazer desse jeito, eu vou estar dizendo que o poder de Deus, o poder criador de Deus, teve origem no campo natural. E é mentira. Não funciona, mas é assim que o inimigo insiste em fazer com que você prevaleça, predomine o homem natural. Predomine a carne, que ele sabe que vai padecer, que um dia não vai mais existir. O inimigo das nossas vidas, ele insiste em nos mostrar, em querer que nós vivamos. Ah, não, nós estamos no mundo natural, então você tem que ser natural. Quem disse isso para você? Jesus tinha carne e osso igual a eu e você. Tinha nervo, tinha tendão igual, cansava que ele dormiu no barco, igual a eu e você. Mas ele não agia pelo corpo, ele agia pelo espírito. Se Jesus Cristo agisse pelo corpo, a gente estava ferrado. Nenhum de nós estaríamos aqui. Tínhamos perdido, sentenciado à morte. E acabou. Mas ele agiu como? No campo espiritual. Me mostra. Jesus agia no campo espiritual. Os ensinos naturais tinham a sua origem. Tinha uma razão, uma causa lá no campo espiritual. Pega-se a semente, a palavra de Deus, e lança-se no campo natural. Para de pegar semente natural e lançar no campo espiritual. Não vai funcionar. Natural, espiritual, não vai funcionar. Nós somos seres espirituais. Presta bem atenção. Quando Josué perdeu a batalha em Ai, ele não chamou, está lá em Josué capítulo 7, ele não chamou seus oficiais para reestudar, reestruturar. Ele perdeu uma batalha, dona Anunciata, uma batalha ganha. Olha a ação de um homem de Deus. Um homem que Deus tinha dito para ele o quê? Medita na minha palavra o quê? De noite. Para quê? Sejas bem-sucedido, venha prosperar. Meditando na palavra de noite. Josué entendera isso. Na hora que ele perdeu uma batalha ganha, ele podia reestudar, chamar, me mostra isso na Bíblia. Tu não vai me mostrar porque eu li. Eu estudei, não tem isso não. Ele não chamou seus oficiais, disse aqui, vem cá, o pastor Talismã, pastora Bruna, olha, não funcionou, vamos reestudar os nossos planos. Como foi que nós fizemos? Vamos reestruturar, vamos dar uma nova estrutura, porque as coisas não funcionaram. Foi assim? Foi não, pastor. Ele foi de joelho no chão, buscou a face de Deus e foi buscar em Deus. Ele foi buscar no campo espiritual a razão pela qual ele não estava prevalecendo no campo natural, uma vez que ele tinha promessa. Ele tinha promessa. Quem tem a promessa aqui de Deus? Diga, eu tenho a promessa de Deus. Mas ele agiu no campo natural. Na batalha de Jericó, ele jejuou. Na batalha de Jericó, ele buscou a presença de Deus. Recebeu de Deus o quê? Estratégia. Não poderia dar outra a não ser a vitória. Uma cidade rigorosamente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía, ninguém poderia vencer aquela cidade. Ninguém no campo natural. Chega um homem que recebe a instrução de Deus, recebe a estratégia de Deus, e de uma forma simples, boba.
aparentemente boba. Pastor, não só vou orar não, porque se eu só orar, meu marido não vai mudar. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Você não vai ter resultado. É no campo espiritual. Ele foi, buscou o poder de Deus, Deus deu estratégia para ele, colocou em prática. Qual foi o resultado? As muralhas caíram de forma simples. Cara, gritar, brincadeira. Os gritos que eu já dei aqui nesse púlpito, já pensou se fosse estratégia de Deus para estar destruindo as muralhas que tem aí? Simples. As coisas de Deus é simples. Mas foi o que ele fez? Pegou a palavra de Deus, lançou, caiu. Na segunda, ele achou que ele... Não, eu só é Josué, cara. Eu sou Josué. Deus me colocou como sucessor, sabe de quem? De Moisés, o cara. Sabe o que foi que Deus disse para mim? Que eu ia prosperar em tudo que eu fizesse. Só que ele esqueceu de meditar. Ele esqueceu de buscar a direção de Deus na segunda batalha. Ele esqueceu de depender de Deus. Foi agir como? Pega os oficiais dele, os oficiais dão um conselho no campo natural, vai lutar pelos conselhos do campo natural e perdeu uma batalha que estava ganha. Não, meu querido. As coisas têm origem no campo espiritual. Ele não fez isso. O que foi que ele fez quando ele perdeu a batalha? Ele foi buscar a presença de Deus. Está lá em Josué capítulo 7, versículo 1 ao versículo 9. O capítulo 8 fala da vitória do povo de Deus sobre Ai e como resultado os despojos. Está lá no versículo 27. Eu não vou abrir a palavra, mas depois você abre a palavra. Ele foi, buscou direção de Deus. Ele não foi buscar, porque eu perdi essa batalha. Oficiais, me mostra onde foi que a gente errou. Ele foi lá buscar em Deus. Deus revelou o que para ele? O pecado é o que? Espiritual. A capa era o natural, mas a desobediência, o pecado, era espiritual. Deus disse, tem pecado. Tem pecado, ou seja, Deus mostrou algo no espiritual que ele não viu. Por que ele não viu? Porque ele foi buscar no natural. Ele pegou o conselho dos seus oficiais. A cidade é muito pequena, é pequenininha a cidade. Manda só 3.000 homens que a gente dá conta lá, a gente resolve o problema fácil. Ele pegou o conselho de quem? Dos seus oficiais. Homens de confiança, verdade. Homens que tiveram com ele lá no campo de batalha, lá em Jericó, verdade. Mas nós somos seres espirituais. Nada acontece, escute, nada acontece na nossa vida que não tem origem no reino espiritual. Nada, absolutamente nada acontece. Aí eu perguntei no começo para vocês e vocês ficaram tímidos em falar. Eu perguntei para vocês, quem era Samuel? Como vocês não falaram, eu trouxe um campo natural. Filho de Elcana, filho de Ana, um sacerdote, um profeta, mas o que, Samuel, que ele é? Juiz, né? Isso tudo é no campo natural. Eu chamei a sua atenção nesta manhã para você sair do campo natural, não pensar como homem natural, como mulher natural, e pensar como homem e como mulher espiritual. E a resposta que eu daria quem é Samuel, sabe quem era Samuel? Dona Anunciata, era o filho da oração, era o filho da promessa. Samuel, o homem que vê pelo campo natural, ele diria que ele é filho de Elcana, é filho de Ana, ele é um sacerdote, ele é um profeta. Não, Samuel, filho da oração, filho da promessa. E eu vou só falar isso aqui para orar por vocês. E no próximo domingo eu vou explorar mais isso aqui. O texto fala que Ana era o quê, Dona Anunciata? Estéril. Sabe o que a oração faz? Olha só. Ana era
temporariamente, concorda? Estéril. Temporariamente. Tempório é um tempo. Se for ver os sinônimos, vai chegar um tempo. Na mente dela, ela não era estéril. Na mente dela, era temporariamente estéril. Temporariamente, é o tempório, é um tempo, é um provisório, é um tempo transitório, é um tempo passageiro. Ou seja, Ana, o problema da Ana não era o quê? Eterno. Ele era, olha só, era temporário. Ela já tinha estabelecido, e nós iremos ver na próxima aula. O problema de Ana não era passageiro, ela o fez passageiro. Deixa o Espírito Santo ministrar. Deixa você ser espiritual. Ei, deixa o Espírito Santo ministrar. Estão dizendo que essa crise no teu casamento é para sempre. Estão dizendo que essa enfermidade é para sempre. Ela ia ano após ano com um abençoado de um marido. Esse texto fala de 4 personagens. É o Cana, o incomodado, o indiferente, o acomodado, o satisfeito, que levava a sua mulher para a igreja, para o templo. Era um religioso, era um homem acomodado. Podia ser um excelente marido. Não sei se eu daria essa classificação para Elcana, mas um péssimo sacerdote. Um péssimo sacerdote. Você, marido, seja ótimo marido. Seja um excelente pai. Mas seja um extraordinário sacerdote na sua casa. A mulher estava lá, chorando, querendo um milagre na vida dela, querendo a bênção de Deus na vida dela. Temporariamente ela era estéril. Ela colocou na sua mente que era questão de tempo. Para ela, o problema dela não era eterno. Para ela, o problema é passageiro. Quem fez isso na vida dela? Ela determinou. Ela determinou que o problema dela seria passageiro. Na mente dela, ela colocou, é passageiro. E não cessou de buscar a Deus. Não cessou de confiar, mesmo tendo alguém do lado dela que mortificava. A tradução paulina, Paulos, é de São Paulo, fala que a Penina, ela mortificava a Ana com os sonhos dela, irando ela, zombando dela, menosprezando dela. Era essa. Tem muita penina no nosso meio. Tem muita penina nos cercando, seja no trabalho, seja na rua. Tem muitas peninas no nosso meio que quer mortificar o que Deus tem, o plano de Deus. Mas surgiu nesse caminho um sacerdote chamado Eli, que no primeiro momento olhou no natural, depois assumiu a posição dele de sacerdote. E chegou para ela, que já tinha determinado nela, que o problema dela seria passageiro, não seria eterno. Chegou para ela e disse que o Senhor cumpra na sua vida o que você pede, o seu propósito, o desejo do seu coração.